Olá, novamente, bem-vindos, bem-vindos. E agora vamos falar sobre uma coisa que é vital, né? Tudo é vital, né? Na startup, cada detalhezinho conta, mas a experiência do cliente. Isso é uma coisa que faz todo sentido dentro do que a gente fala da proposta de valor, assim como faz todo sentido do mundo como uma questão de venda aprimorada e o próprio feedback. Quando a gente sai, né, de uma startup que está validando, que está simplesmente fazendo o nosso MVP, para uma empresa de verdade, muita coisa muda, especialmente o nosso relacionamento com o cliente. Por quê? Porque de repente a gente não pode mais levar o cliente no braço. Não é mais o founder, não é mais você que vai cuidar do teu cliente, você não tem mais tempo para isso. Você vai ter que criar uma equipe, vai ter que criar processos e uma organização para conseguir que deixe aquela impressão especial que você era capaz de dar para o teu cliente, só que quem vai fazer isso é um terceiro. É um funcionário, é um gestor, é uma equipe, não vai mais ser você. E será que você está pronto para abrir mão disso? Será que você está pronto para terceirizar isso? Né? Delegar isso para uma equipe? E para isso a gente vai começar falando da coisa mais importante do mundo, tá? É impossível transformar sonhos em realidade sem falar com pessoas. Gente, a experiência do cliente é muito mais do que simplesmente atender o cliente, é falar com o cliente, é conhecer o cliente, é ter feedback do cliente, é continuar usando o cliente como a nossa grande fonte de inovação, validação, inclusive para a PMF, né? Para o fit do marketing com o produto. Então, o que que a gente vai falar? O que que é o CX, tá? O CX, ele tem muita confusão depois, a gente vai falar do CX como X, tá? Mas o CX é o quê? É a experiência do cliente, tá? E ele é composto do quê? Interação, percepção, satisfação. Basicamente é isso, tá? A gente vai olhar para o cliente, vai compreender o que o cliente ele tem a nos questionar, ou nos oferecer, vai definir algumas ações, vai ter ideia sobre isso, vai decidir sobre isso e prototipar e validar tudo se utilizando da experiência do próprio cliente, tá? E aí nós temos dois bichos aí. Um é o X, tá? Que é User Experience. CX, Customer Experience, né? A experiência do cliente e a experiência do usuário. A experiência do usuário é importante? É sim, a experiência do usuário é muito importante, só que quando a gente fala de UX, a gente está falando de algo específico para o produto. A gente está falando algo que fala do produto ou serviço na interação direta com a interface, com o site, com o sistema, com tudo que está funcionando. Se o app é bom de usar, se tudo funciona, então ali, ó, o ponto-chave sobre o X é o quê? O X é sobre usabilidade, ergonomia, design, eficiência, tá? Então, user experience. E a grande maioria de vocês foca bastante nisso e acaba esquecendo a parte que é mais importante que isso, que é o CX, que é a experiência do cliente. Olha a diferença, né? Usuário para cliente. Eu lembro quando eu trabalhei em empresa de tecnologia, tinha bastante essa briga. Né? Usuário é uma coisa, cliente é outra. Né? Vamos pensar como cliente, vamos pensar como algo a mais, entender que o usuário também é o cliente, mas necessariamente todo cliente é usuário. Ele precisa de uma experiência completa. É algo mais amplo. É uma coisa que envolve toda a jornada dele, tá? Será que ele foi bem atendido? Será que o onboard foi bom? Será que ele entendeu bem? Será que está tudo funcionando no prazo? Será que ele está satisfeito? Porque uma coisa é você estar satisfeito com o uso da plataforma, com o uso da ferramenta. Outra coisa é se ele está satisfeito com o produto como um todo, né? Se ele vai indicar o produto para as pessoas, se ele está feliz com o resultado e não só de uso, né? Essa é a grande diferença, tá? Então, assim como o X, né, voltando ali, é sobre usabilidade, design e eficiência, o CX, a experiência do cliente é sobre percepção, é sobre relacionamento e é a coisa mais importante da startup, né? Valor percebido, né? A proposta de valor ela tem que passar por um processo de experiência do cliente. Lembra quando a gente fala a jornada do cliente? É impossível que vocês tenham desenvolvido uma startup sem ter ouvido falar pelo menos mais 10 vezes sobre a jornada do cliente. Pensa a jornada do cliente, por onde que o cliente passa. Pois é, a experiência do cliente, o CX, ele fala do quê? Garantir que a jornada do cliente seja a melhor experiência possível. Basicamente isso, simples, né? Então o que ele fala? O X está dentro do CX. CX fala de quê? Reputação de marca, processo de venda, entrega do produto, atendimento do cliente, marketing. Gente, é tudo, é tudo. É levar o teu cliente no braço.
O X, pesquisa com o usuário, arquitetura de informação, usabilidade, estratégia de conteúdo, design de interação. É a plataforma, é a ferramenta em si. Então, entende que, né, a gente como startup, a gente quer entregar a solução de um problema para o nosso público-alvo, ou seja, a gente entrega valor. A entrega de valor, né, a gente está falando de CX. A entrega de valor, ela se faz por meio de um artefato, um produto ou um serviço. O produto ou o serviço é o X. Se o produto está adequado, mas nós estamos falando de uma coisa bem maior, tá? E aí, o que a gente tem que se preocupar? Onde que CX vai, né? O CX fala em conquista e retenção de clientes, que são as duas coisas mais importantes, né? E vocês com certeza já ouviram falar também, né? A gente conquistar cliente é um trabalho danado, para depois perder à toa. E acontece muito, né? O churn. O churn é uma desgraça na nossa vida. Tem empresas que lidam bem com isso, mas de uma forma geral é uma coisa para a gente cuidar muito. Então a gente tem que imaginar que experiência positiva, ele atrai cliente, aumenta a fidelidade, mantém ele lá dentro, tá? Reduz o churn, ele vai indicar para outras pessoas. E um cliente satisfeito, se indicar para uma ou duas pessoas, é um milagre. Um cliente insatisfeito, cara, vai falar mal de vocês para 10. Então, qual que é o nosso objetivo, né? É garantir que a experiência, enquanto ele está usando a ferramenta, seja mais agradável possível. Eu costumo falar para o pessoal que, dentro de um supermercado, uma das peças mais importantes do supermercado é o caixa no final da compra. Porque não interessa como é que foi toda a tua experiência no mercado, não interessa se você encontrou todos os produtos, se o preço estava bom. Se na saída do supermercado o caixa não te atender bem, se o caixa estiver mal-humorado, você vai sair com uma impressão negativa. E você vai ter uma impressão negativa do supermercado como um todo, porque alguém lá na ponta, uma função lá na ponta, estava num dia ruim. Isso é terrível e isso acontece. E a gente tem que cuidar disso. Por isso que a experiência do cliente tem que ser cuidada o tempo todo e do começo ao fim. Pensa no Steve Jobs. Pensa que o Jobs, ele entendeu isso, foi uma das pessoas que mais materializou isso na vida. E até hoje a Apple, ela é especialista nisso, experiência do cliente. Eu brinco com o meu pessoal que eu falo, a Apple não vende computador, iPhone. Agora não é tão diferenciado, mas eu lembro antigamente falava, a Apple vende caixa. E era incrível, você comprava um aparelho da Apple, chegava em casa, aquela caixa da Apple parecia uma coisa de outro mundo. Aí você tirava, ela parecia que era hermeticamente fechada, perfeitinha, tirava as coisas, e você guardava aquela caixa como se fosse uma preciosidade. E aí você vai na loja da Apple, a loja da Apple tem lá os Wizards, é todo um negócio amarrado para a experiência do cliente. Por quê? Porque o Jobs sempre foi um baita marqueteiro. Não vamos nem discutir a tecnologia, mas a experiência do cliente da Apple é completamente diferente de qualquer outra marca que tem hoje de celular. Isso a gente não discute. É por isso que o pessoal é tão fiel à Apple, né? Não é à toa. E aí, quando a gente fala do Customer Experience, a gente fala de insights, insights que movem a inovação, tá? Ela vai mais de tudo, ela vai para captura de emoção, percepção, comportamento, é aquela coisa do dia a dia, tá? É mapear as dores e os desejos, é priorizar melhoria, é conseguir acompanhar e escutar e continuar aquela validação e continuar aquela melhoria do produto a partir do quê? Do feedback do teu cliente. É por meio da user experience, é por meio dos profissionais envolvidos lá, que a tua validação ela continua. A tua validação, o teu feedback, a tua tentativa, você descobrir, né, cada vez mais como é que você pode agradar e às vezes agradar com menos, mas que entrega mais. É o velho Pareto. Vem daí, tá? Essa é a nossa fronteira com o cliente. Inclusive por causa disso, né? Lembra do PMF? O fit do produto com o mercado? Onde é que você vai conseguir melhorar teu fit? Por meio da experiência do cliente. É entregando para o cliente e ouvindo de volta como é que eu podia melhorar meu produto. Ou será que esse cliente aqui é o certo? Será que eu estou falando com a persona certa? Será que eu posso melhorar de persona? Esse sujeito aí vai estar o tempo todo trabalhando isso aqui, no fit, no PMF. Que é basicamente o trabalho para o resto da vida da startup de vocês, tá? Está começando agora com mais força, só que vai ser para o resto da vida. Entender se a persona está correta, se você tem total entendimento da persona e entender se o produto está adequado para a persona. Lembra na conversa de marketing, se todos vocês viram, se não vejam, tá? Qual que é o problema? O problema é vender para a pessoa errada e vender da forma errada. Produto ruim é o menor dos problemas, tá? Isso é cabal, tá? E o que você vai fazer? Mapeamento da jornada do cliente, gente. Né? O CX ele baseia em mapeamento de jornada do cliente, identifica todos os pontos de contato. Aqui, não sei se vocês já ouviram falar, aqui tinha uma pousada, não sei se ainda existe, faz tempo, que tinha uma pousada aqui que a diária era tipo 3 mil, 4 mil reais, só dava artista.
E uma vez, numa palestra, o dono da pousada falou: a gente identificou mais de 300 pontos de contato com o nosso cliente, todos mapeados e tratados para dar excelência em cada contato. Então, identifica todos os pontos de contato, todos os momentos onde você fala com o cliente. Entende como tratar cada momento, como você dá o melhor para cada momento. Cria um fluxo visual. O cliente, ele vai por aqui, ele fala com ele uma vez por semana, 2 vezes, ele vai entrar por esse canal, como é que você faz? E usa feedback. E usa feedback do cliente para ver, será que eu estou conseguindo entregar a melhor jornada para o cliente? Tá? É isso aí, tá? Jornada do cliente. Vocês já ouviram falar disso? Mapeiem, façam e persigam isso aí. E aí você começa a imaginar, pô, né, ponto-chave de experiência do cliente. Você vai ter um carinha chamado o CS. Tá? CS, o que é o CS? É o responsável por isso. Tenha um cara bom para isso. É aquele sujeito que toda semana, a cada 15 dias, vai entrar em contato com o cliente, vai conversar com ele, vai tirar dúvidas. É o cara que garante o sucesso do cliente. Ele vai ficar ali o tempo todo funcionando com ele. Ele é o gerentão disso aqui tudo. Aí você tem as equipes de suporte. Pô, equipe de suporte, como é que são os contatos da equipe de suporte? Gente, aquele suporte de nível 1, suporte de nível 2, suporte de nível 3, será que eles estão dando feedback adequado? Aí o marketing, claro, o marketing vai influenciar totalmente a experiência do cliente também, né? Se você fizer um bom marketing, se durante, né, o andar do relacionamento, do tempo de vida do cliente com você, você mantiver marketing com ele, você mandar informações, você mandar promoções, ele vai ficar feliz. As vendas, é claro, o tipo de venda também já vai influenciar em todo tipo de relacionamento com o cliente e toda a colaboração dessas áreas, tá? Então, olhem que é tudo um trabalho, né, que é englobado, é sistêmico, é conjunto, para poder, de novo, dar para o teu cliente a melhor experiência em toda a jornada, desde que eles te conheceram até o momento onde ele pensa em te deixar, mas ele vai pensar 2 vezes, vai ficar. Esse é o nosso objetivo, tá? E aí o que você vai fazer? Coleta de uso de feedback para melhoria. Queria pesquisa simples para entender a satisfação do cliente, tá? O NPS, depois eu repito, o NPS. NPS é tudo, tá? Analisa os dados, implementa a mudança, comunicação ágil com o cliente, né? Deixa o cliente falar. As empresas têm muito medo de deixar o cliente falar. E a gente tem que ouvir. É melhor ouvir o cliente falando mal da gente para a gente do que deixar ele falar mal para os outros, né? É checklist de monitoramento. Verifica regulamento de satisfação, gente. Monitora os pontos de contrato, analisa a velocidade e eficácia do atendimento. Os caras estão sendo bem atendidos. Coleta todos os feedbacks, acompanha todos os indicadores, fica de olho no churn. Gente, churn é tudo, tá? Churn, se você briga tanto para trazer um cliente para depois perder à toa, tá? E garanta a comunicação de todo mundo, inclusive com a equipe, tá? Vocês com a equipe, equipe com o cliente com vocês. Sem dúvida nenhuma. E tenham o NPS tinindo. O NPS é incrível. Tem essa frase que eu adoro: se você não mede, você está no escuro. Gente, NPS, tá? É simples, é a metodologia mais simples, tem software, tem tudo, nem precisa. Numa nota de 0 a 10, como você recomendaria o nosso produto, a nossa marca para um amigo? Ponto final. E ali você vai saber se o cara está feliz, se ele está muito feliz, se ele está satisfeito, se ele está infeliz ou se ele está doido da vida com você. Só isso aqui já muda a vida. E a maioria de vocês não faz. Então façam desde o primeiro dia. O quão satisfeito você está com a gente, quanto que você recomendaria a gente para alguém. E aí vocês vão ver como as coisas começam a movimentar. Tá joia? E para fechar, frase do Jeff Bezos, né, da Amazon: a melhor propaganda é feita por clientes satisfeitos. E essa frase mais certa impossível, né? Mantenha os seus clientes satisfeitos, que o marketing de vocês vai ser muito mais fácil. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.